Bom dia, boa tarde, boa noite para ti que está assistindo a mais uma videoaula do canal Papo de Historiador. Nosso tema de hoje, como tu já sabes, é justamente a independência da América Espanhola. Contexto histórico, antecedentes, desenvolvimento do processo de ruptura, colônia-metrópole e as consequências desse processo histórico são alguns objetivos que nós vamos traçar no nosso encontro de hoje. Como se estabeleceriam dos escombros de antigas colônias, as repúblicas que nasceriam, ascenderiam a partir de então? Quais seriam suas características políticas, econômicas, seus contrastes sociais? Esses aspectos são muito caros para que a gente possa ter uma visão lúcida e crítica sobre a América Latina. E por isso mesmo, para que a gente possa trilhar o entendimento desse processo histórico, nós vamos nos valer de um material que será colocado o link para vocês na descrição da videoaula de hoje, para que vocês possam acessar. Esse material vai nos ajudar a sistematizar o processo de entendimento sobre tão importante movimento histórico da América. Então, independência da América Espanhola, crise do sistema colonial e do antigo regime no continente americano. Para a gente começar a falar desse assunto, nós vamos primeiramente analisar o contexto histórico. O que eu costumo dizer são todos aqueles eventos, fatos, circunstanciais que corroboram para um entendimento de um dado movimento histórico. Nesse caso, a independência das colônias espanholas na América. Como primeiro aspecto nesse sentido, a gente vai ter que entender que havia naquele momento uma crise do antigo regime. Uma crise bastante significativa e pesada a partir de sistemáticas críticas realizadas sobre a forma de governo exercida pelos reis. Lembrando que até o século XVIII nós temos monarcas cuja autoridade é ilimitada e que residem em suas mãos. São os chamados reis absolutistas. Esses reis justificam tal autoridade limitada, seja pela vontade de Deus, ou mesmo ainda por alguns subterfúgios ideológicos pautados por filosofias, como a de Thomas Hobbes, teórico inglês, que lançaria a mão daquela célebre frase, o homem é o lobo do homem, dizendo que o Estado absolutista era um mal necessário, porque sem ele não haveria a existência da vida humana, uma vez que a maledicência e a belicosidade intrínseca do homem fariam com que houvesse um estado permanente de guerra de todos contra todos. Então, a existência do Estado absolutista, por essa vertente de pensamento político, era basicamente a inevitabilidade da composição da natureza autoritária desses reis como forma de garantir a vida em sociedade. Essas premissas filosóficas, ou a crença de que essa autoridade reside pela vontade de Deus, que os reis eram como vigários da divindade maior, elas acabam indo abaixo. Quem solapa as bases desse entendimento político da autoridade absoluta dos reis são os iluministas. Por isso, o segundo aspecto que está no nosso material é a expansão das ideias iluministas, que não só vão atacar, com o liberalismo político, a lógica de um Estado absolutista, defendendo a autonomia política e fiscal, defendendo que esse governo seja representante de uma soberania nacional e esteja comprometido como o primeiro servidor do povo a garantia dos direitos individuais e inalienáveis, como a vida, liberdade e propriedade, ou ainda, de que a liberdade de pensamento, a liberdade de associação e que a existência de uma educação racional e crítica eram premissas básicas para a emancipação do indivíduo. Então, todo esse pensamento oriundo de diversos pensadores, como John Locke, Voltaire, Rousseau, entre outros mais, vão ascender na Europa de então e vão acabar atacando diretamente o pensamento que sustentara, com bases frágeis, o Estado absolutista. Mas não só apenas no campo da política, nós vamos ter também um pensamento que vai atacar e vai combater a lógica do mercantilismo, que são os princípios econômicos regidos por esses estados absolutistas. Princípios esses que têm, a exemplo, o metalismo, como um valor, a balança comercial favorável, o protecionismo e, sobretudo, o colonialismo, o pacto colonial, o exclusivo comercial. Ou seja, a ideia de que os Estados europeus deveriam se apropriar desses domínios além-mar e, a partir dessa apropriação, tornar esses territórios exclusivamente áreas de atuação dos seus interesses econômicos, tirando dessas colônias toda e qualquer liberdade de atuação comercial para além das fronteiras da metrópole. É evidente que o liberalismo econômico, que vem de Adam Smith, fundador da Escola Clássica de Economia, e dos próprios fisiocratas franceses, como Turgot, Brienne, Quesnay, Gournay, entre outros, vão acabar, então, estabelecendo críticas duras ao regime mercantilista, defendendo a liberdade de comércio e de produção.
É evidente, quando a gente pensa no Adam Smith, do porquê que ele defende isso, nós estamos falando de uma Inglaterra que vive a era industrial, que potencializa a sua capacidade produtora, que desenvolve através da maquinofatura a aceleração da capacidade produtiva e que, portanto, precisa de mercados, não só de consumo dos seus produtos, mas também de fornecimento de matérias-primas. E esses mercados, nós sabemos, estarão sobretudo nesse primeiro momento no mundo americano. Agora, como pensar em revolução industrial, liberdade de produção e comércio sobre a vigência, sobre a hélice de um regime monopolista, como é o regime mercantilista, como é sustentado pelo antigo regime? Então, evidentemente que o pensamento iluminista ele vai acabar atacando as premissas fundadoras do antigo regime e que com isso vão acabar trazendo mão a uma nova visão, uma nova forma de pensar a relação desse Estado para com a sociedade e para com a economia. E tu deve estar te perguntando, e o que isso tem a ver com o mundo colonial espanhol? Tudo. Porque justamente quando nós falamos das críticas a uma lógica despótica de poder e a esse controle irreversível e monopolista das metrópoles sobre as colônias, nós estamos falando de um pensamento que vai corroborar ao intento de independência e que tem como primeiro exemplo a ser seguido a independência dos Estados Unidos, que é assunto e tema de uma das videoaulas aqui do nosso canal. Então, esse pensamento iluminista ele vai chegar na América colonial, de várias formas, como parte do intercâmbio de pensadores políticos que vêm a esse mundo, né, colonial, através do trânsito de pessoas e de comércio, que também vai ser realizado, e que, portanto, vão trazer consigo a possibilidade de um entendimento, de uma abertura a essa forma de pensar. Então, o iluminismo e as suas premissas filosóficas estarão, sim, diretamente atreladas ao mundo colonial e vão acabar sustentando ideologicamente a luta das colônias contra a metrópole. Agora, é evidente que não só o pensamento iluminista e a crise do antigo regime explicam esse processo de ruptura colônia-metrópole. Tem as guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte ascende ao poder na França, no contexto de 1799, chamado Golpe do 18 de Brumário, inicialmente como cônsul, seguindo uma trajetória bastante ascendente, de grande popularidade, dadas as reformas que pratica junto à sociedade francesa, que por 10 anos vive a hélice de uma revolução brutal, e que, quando encerrada, acaba deixando um lastro, né, de vários problemas. Problemas na área da economia, problemas na área social, e que Napoleão Bonaparte, tomando a frente do que a gente vai chamar de consulado naquele primeiro momento, conseguirá, de algum modo, contornar e resolver. E isso vai trazer a ele uma popularidade tamanha, de tal forma que, por um plebiscito, por uma consulta popular, ele passaria a se tornar imperador da França. E como imperador, ele vai ser obstinado. Para muitos historiadores, um visionário no seu tempo. A ideia dele era construir um império continental regido pela França. Porém, para isso, precisaria convencer as demais monarquias de que a França, maior nação da Europa Ocidental, estava destinada pela história, como dizia Napoleão, a controlar e liderar esse império. Evidentemente, haveriam resistências, tanto dentro do continente europeu quanto fora dele. E aí nós vamos falar, claro, evidentemente, da Inglaterra, uma nação que há muito rivalizava com a França. Se a gente pensar historicamente, lá na Idade Média, nós temos a Guerra dos 100 Anos, onde em campos opostos nós temos franceses e ingleses. Se a gente buscar um pouco mais à frente no tempo, a gente vai chegar à Guerra dos 7 Anos, onde também teremos franceses e ingleses em lados opostos, o que gera revanchismo e, naturalmente, enfrentamento entre essas duas nações. Nessa condição de revanchismo, Napoleão sabia que, para que seu projeto de estabelecimento de um império continental fosse estabelecido de modo prático, era necessário suplantar a Inglaterra. Não só porque a Inglaterra era uma grande potência econômica e naval, mas porque a Inglaterra tinha uma participação, um protagonismo econômico muito forte no cenário da Europa. Esse protagonismo se dava no campo do comércio. A Inglaterra, que passa pela Revolução Industrial, ela vai fornecer produtos e recursos a muitas dessas realezas europeias. Assim como estabeleceria vários acordos diplomáticos bilaterais com diversas dessas nações, exemplo de Portugal e da própria Espanha. Acontece que Napoleão, no primeiro momento, imagina que, vencendo militarmente a Inglaterra, poderia então suplantar sua vontade sobre o continente europeu. E por isso, em 1805, a gente tem a Batalha de Trafalgar, uma batalha naval malfadada aos franceses e que culmina, portanto, com a vitória da Inglaterra, que tem à sua frente o almirante Nelson, que morre, inclusive, nesse embate em 21 de outubro de 1805, mas garante a hegemonia náutica dos ingleses. Percebendo que militarmente não conseguiria vencer a Inglaterra, dada a debilidade das forças navais
francesas, o que Napoleão faz? Lança a mão de uma nova estratagema. Estabelece, então, um bloqueio chamado Decreto de Berlim, ou bloqueio continental, dizendo que, a partir daquele momento, os idos de 1806, não poderia mais nenhuma nação da Europa comercializar com os ingleses, e mesmo os ingleses não poderiam mais ter qualquer participação econômica junto ao cenário continental europeu. É evidente que isso no campo, né, da utopia, da projeção, é bastante interessante, mas no campo prático não será tão fácil assim estabelecer isso, mesmo para Napoleão e para a potência que a França havia se tornado. E por quê? Bom, porque haviam vários laços que interligavam essas monarquias da Europa com os domínios ingleses. Eu te dei o exemplo antes da Espanha e, claro, de Portugal, mas você poderia falar da Rússia. O celeiro do mundo, como era chamado, tinha nos seus cereais o maior mercado de recepção de comércio, a Inglaterra. Essa Rússia vai fazer com que Napoleão faça um acordo com ela, se comprometendo em absorver seus cereais e fornecer os manufaturados que ela consumia até então dos ingleses. Um acordo é feito, chamado Tratado de Tilsit, em 1807. Porém, não vai ser cumprido. Napoleão vai despender de todo o recurso do erário público francês nas guerras de submissão daqueles que não aceitariam se verter ao seu bloqueio. E, evidentemente, com isso, a Rússia romperia, então, o seu comprometimento com o bloqueio continental e estabeleceria, inicialmente de forma tímida, né, até ilegal, clandestina, um comércio com os ingleses e, em dado momento, de modo declarado. O que faz com que Napoleão lance em 1811, 1812, a chamada Campanha da Rússia, que seria o início do fim do seu potentado, do seu império. Agora, pensando no mundo ocidental, continental da Europa, nós vamos ter duas nações ibéricas, que é Portugal e Espanha, que não vão aderir ao bloqueio. E, como resultado disso, nós vamos ter uma invasão sucessiva desses dois reinos por parte das forças napoleônicas. No caso da Espanha, não apenas o rei Fernando VII vai ser deposto, como o próprio irmão de Napoleão, e era uma política comum de Napoleão naquele contexto, vai ser empoderado ao trono da Espanha. Napoleão havia feito isso na Itália, né, e agora faria com a Espanha. Colocar um membro da sua família a governar um estado satélite à França e bastante estratégico na sua intenção de construir tamanho império. Então José I, o Pepe Bonaparte, chega no poder da Espanha, Fernando VII é derrubado. E isso, obviamente, está intimamente ligado ao processo de independência das colônias espanholas, uma vez que as colônias eram fiéis e leais ao seu rei. Quando da inexistência da autoridade de um rei legitimamente espanhol à frente do trono, essas colônias também vão contestar a sua necessária submissão a essa metrópole, passando a instaurar as juntas governativas através da elite crioula, que vamos ver mais adiante o que significa, que, por sua vez, rompem os laços que vinculam colônia e metrópole. Acontece que quando Napoleão decair, e ele irá, nós vamos ter o Congresso de Viena entre 1814 e 1815 e a reorganização do mapa geopolítico europeu, assim como a recondução de antigos líderes depostos por Napoleão à frente das suas coroas. E isso vai acontecer na Espanha. Fernando VII vai voltar ao poder. O problema é que, quando isso acontecer, as colônias haveriam de ter experimentado o gosto da autonomia e da liberdade e não mais abdicariam desta condição. A partir daí, as guerras de dependência se tornariam lógicas e consequentes desse contexto histórico. Agora, antes que a gente vá para a análise direta desse processo, vamos ver ali a Revolução Industrial. A Revolução Industrial está no cerne do contexto histórico por uma razão bastante simples. A Inglaterra, que passa pelo processo de ampliação do seu parque industrial, da aceleração pela implementação da maquinofatura, da capacidade produtiva, necessitará de mercado de consumo, assim como de fornecimento de matérias-primas. Evidente que o fim do exclusivo metropolitano sobre as colônias americanas abriria inúmeras frentes de comércio para o mundo britânico, que, seduzido por essa oportunidade, apoiaria decisivamente a independência da América Espanhola. Tá? Agora você também deve estar se perguntando, essas guerras napoleônicas, essa revolução industrial, essa expansão dos ideais iluministas, a crise do antigo regime, foram então assim decisivos para a compreensão e para o desembocar da independência da América Espanhola? Decisivos, se a gente for pensar que é a partir desses movimentos que se criam as condições para que essa América Espanhola colonial se torne independente. Agora, os antecedentes desses laços que vinculam as colônias com a sua metrópole espanhola
também são importantes. Então, vamos começar primeiro entendendo por que a Inglaterra detinha laços estreitos com a Espanha e que justificam a razão do rei Fernando VII, frente à intimidação do Império Napoleônico, não poder aderir ao bloqueio e sim ter que se manter fiel a ele. Então a gente vai, evidentemente, falar de um evento histórico passado, que é a Guerra de Sucessão Espanhola. O que vai acontecer? Carlos II, que era um rei da dinastia dos Habsburgo, que governava a Áustria e o Sacro Império Romano Germânico, naquele momento, vulgo, né, o que hoje seria grosseiramente a Alemanha, ele vai morrer. Ele que era chamado o Rei Encantado, né, alguém que teve um reinado bastante conturbado, um período de grande miséria cometeu, né, a sua realeza. Tivemos uma redução populacional, né, de 8 milhões e 500 mil pessoas a 7 milhões de pessoas, devido à fome, né, devido a toda uma situação de peste, de doenças, que vão se alastrar no seu período de mando e que ele não vai ter competência para conseguir lidar. Então, Carlos II acaba morrendo e ele não deixa herdeiros, ele não deixa sucessores. Todos aqueles que mais próximos a ele estariam dispostos a assumir o trono já haviam morrido. Então, quando Carlos II ele vem a faltar, ele deixa um testamento político indicando o seu sucessor, que para o desespero dos membros da dinastia Habsburgo, era um sobrinho neto, né, da sua irmã, que por sua vez era esposa de Luís XIV. Estou me referindo a Felipe Augusto, né? Ele que vai ser então Felipe de Anjou, membro da Casa Borbônica, uma casa francesa que na Guerra dos 30 Anos, lá em 1618 a 1648, foi rival direta dos Habsburgo. Nós tivemos ali, na figura do cardeal Richelieu, uma liderança política importante que, contrariando a tendência natural, que era de apoiar o mundo católico, lembrando que a Guerra dos 30 Anos é uma guerra religiosa no século XVII. De um lado a gente tem os católicos, do outro os protestantes. Sendo o cardeal Richelieu um membro da Igreja Católica, um quadro dirigente da Igreja Católica, e que tutelava como regente a figura do próprio monarca da França, ele iria apoiar, por uma razão óbvia, né, os combatentes católicos. Mas não é o que acontece. Ele se volta contra o catolicismo e passa a apoiar os príncipes da Boêmia protestantes. E isso justamente por uma razão política. E porque do outro lado, no lado católico, estariam os Habsburgo. Já que os Habsburgo eram apoiadores do catolicismo e eles eram os grandes rivais frente à realeza borbônica, o que o Richelieu faz? Ele apoia a oposição Habsburgo, que eram os protestantes. Então, Bourbons e Habsburgos eram tradicionalmente rivais históricos. E, evidentemente, quando da falta de um rei Habsburgo, a indicação de Bourbon é vista como um sacrilégio. Não vai ser aceita pelos membros Habsburgos da Áustria do Sacro Império Romano Germânico, que vão se unir e, tendo como apoio os ingleses, vão se colocar contrários a essa sucessão. Evidentemente que a partir daí nós vamos passar a ter um enfrentamento armado que vai de 1702 a 1713, ou seja, um hiato de 11 anos de conflitos ininterruptos e que vão acabar resultando em um grande acordo. Há uma vitória política da França, evidentemente, porque Felipe V, né, como será intitulado, o membro da família Bourbon francesa, vai chegar ao poder, porém, ainda que a vitória da França tenha sido alcançada, porque seu objetivo de garantir um herdeiro Bourbon ao trono da Espanha se deu, para que isso acontecesse, alguns acordos foram firmados, sobretudo em relação à Inglaterra. A Inglaterra, para aceitar a ascensão do dinasta Felipe ao poder do trono espanhol, ela exigiu o controle sobre os estreitos de Gibraltar. Se tu não está lembrado, eu vou te ajudar. Estreito de Gibraltar é aquele estreito que separa o sul da Península Ibérica do norte da África e que é uma ponte de acesso entre o mar Mediterrâneo e o Atlântico. Dessa forma, é evidente que a Inglaterra passaria a possibilitar rotas comerciais rumo ao Mediterrâneo, garantindo novos mercados e, com isso, uma maior lucratividade para o seu comércio internacional. Da mesma forma, a Inglaterra vai exigir acesso às colônias espanholas, que viviam um regime de monopólio. Lembra? Pacto colonial. Controle metropolitano decisivo sobre as economias das colônias. Agora, a Inglaterra conseguiria o que a gente chama de navios de permissão. São embarcações marcadas pela comercialização de diversos produtos
atingiriam as colônias espanholas em pontos determinados pela metrópole hispânica, para que desse modo pudessem fazer comércio. Então a gente pode dizer que o monopólio, o pacto colonial, passa a sofrer brechas, rupturas, rachaduras, dado a algumas exceções que vão ser abertas para a prática comercial dos ingleses. E por fim, mas não menos importante, o direito de assento. Os ingleses também passariam agora a distribuir escravos africanos no mundo colonial espanhol. Sobre esse tema é válido a gente abrir aqui um espaço para fazer alguns comentários que são importantes. É muito comum que o aluno pense que na América Espanhola apenas ocorre a servidão indígena. Veja, eu não estou nem falando de escravização indígena. O termo seria servidão. Porque oficialmente os índios não serão escravizados pelos colonizadores. Eles passarão a ser servos desses colonizadores. Aí tu vai me dizer, mas professor, não tem a mita e a encomenda, que são sistemas de escravização disfarçados, que inclusive vão ser denunciados, né, por um membro da Igreja Católica que vem e visita o mundo colonial, né, Bartolomeu de las Casas, um monge dominicano. Sim, é verdade. Mas ainda que o trabalho seja compulsório, mas ainda que exista um regime que caracterize uma lógica de escravidão, não podemos assim dizer, porque estes indígenas não eram propriedade privada e nem propriedade da metrópole espanhola. Havia uma missão religiosa jesuítica muito intensa que milita contra a escravização dos índios. Então, o acordo, o consenso que se cria é que os índios seriam mantidos livres, porém submissos à vontade da elite colonial e, por sua vez, representantes da elite metropolitana. Certo? Então, a gente fala em servidão indígena. Mas ainda assim, é muito comum que se pense que na América Espanhola não houve escravização africana. Isso não é verdade. A gente sabe que na América Espanhola nós temos ali cerca de 22 milhões, né, de população. E desses 22 milhões de população, a gente vai ter cerca de 6 milhões de indígenas. Né? A gente vai ter ali mais ou menos 300 mil chapetones, que é uma elite restrita diretamente do reino espanhol para administrar burocraticamente as colônias no mundo americano, vice-reinos e capitanias. A gente vai ter também ali um secto significativo de crioulos, né, cerca de 3 milhões, e a gente vai ter mais ou menos 1 milhão de escravos africanos. Na verdade, 1.660.000 escravos africanos, segundo alguns historiadores. Então, isso significa que houve sim escravização africana. E ela fez parte do processo de exploração econômica do mundo colonial espanhol. Então, cuidado, não cai naquele entendimento de que escravo africano é coisa da América Portuguesa, porque na América Espanhola também houve incidência de escravização africana. Qual a diferença? Que no mundo espanhol, nós vamos ter majoritariamente a exploração da mão de obra indígena, por esse regime de servidão, que a gente havia citado antes, e uma minoria, né, em termos de prática de exploração econômica, de escravos africanos. E que no mundo americano, português, é o inverso. Nós vamos ter uma majoritária mão de obra escrava africana frente a uma minoritária, porém existente, mão de obra indígena também inicialmente escravizada e depois explorada pelos colonos portugueses. Certo? Então é importante que a gente tenha essa visão de que no mundo americano e espanhol também houve escravização africana, ainda que em menor escala, quando comparada à escravização africana no mundo português, vide Brasil. Tá? Então agora os ingleses poderiam vender escravos no mundo colonial espanhol. A gente chama isso de direito de assento, tá? Que é o direito de comercialização de cativos. E aqui um outro ponto também vale ser ressaltado. A gente muito estuda na história do Brasil que os ingleses pressionaram para que houvesse a abolição da escravatura. A gente vai falar do Bill Abraham, em 1845, né? A gente vai falar das fiscalizações em alto mar que os ingleses faziam. Porém, em boa parte da história, até os idos do século XIX, nós teremos a Inglaterra comercializando e muito escravo no mundo inteiro. Os escravos eram entendidos como mais um produto rentoso, lucrativo, para os comerciantes ingleses. É evidente que quando da ascensão do pensamento iluminista, quando da proliferação, né, dos institutos morais do iluminismo, a escravidão acaba sendo condenada. E a sua condenação faz não apenas com que ela desapareça como prática exploratória, né, por parte dos estados europeus, como seja combatida por eles. Tem um livro da Mar del Priore chamado Castelo de Papel, onde ela faz uma espécie de análise biográfica da família da princesa Isabel,
E ela diz que quando em visita à França, na casa do sogro, né, pai então de Gastão, o Conde D, seu marido, ele questiona muito a questão da escravidão no Brasil. Fala do Brasil em pleno século XIX, ainda deter a escravatura como uma característica de exploração do trabalho, algo que era abominável no mundo europeu. Agora, ainda que isso seja verdade, que o iluminismo se prolifere e condene moralmente a escravidão, os ingleses, até o século XIX, não apenas comercializaram escravos, como detiveram escravos trabalhando nas Antilhas inglesas, tá? Nos seus domínios coloniais no além-mar. Então é importante a gente salientar isso, porque quando a gente estuda na nossa época de escola, né, sobre a participação dos ingleses no processo de ruptura da escravidão no Brasil, somos levados a imaginar que os ingleses sempre tiveram essa lógica altruísta, de liberdade, né, de igualdade aos seus iguais, né, que seriam os demais membros da comunidade humana, mas não é verdade. Cuidado. Os ingleses assumiram essa postura por duas razões. Pelas premissas do iluminismo, dessa filosofia pautada pela razão, que moralmente, como eu te falei, desconstrói a visão escravagista, mas também pela questão da Revolução Industrial. O escravo não tem salário, não tem salário, não consome. Era interessante que nesse mundo americano, sobretudo português, que chegou a receber mais de 4 milhões de escravos, que aqueles residentes no nosso país fossem libertos, porque dessa forma passariam a ser consumidores dos produtos ingleses que abundavam em economia nacional brasileira. Tá? E dessa forma, então, os ingleses vão pressionar sim para a abolição, mas muito menos por uma questão altruísta e muito mais por uma questão de ordem econômica, né, e política frente à sua realidade de uma nação industrializada. Tá? Isso tanto é verdade que o direito de assento mostra que os ingleses comercializavam, sem nenhum tipo de pudor, escravos até o século XIX. Agora vamos adiante. Aqui nós temos um mapa que representa a extensão dos domínios coloniais da Espanha, então excetuando os Estados Unidos mais ao norte do mapa e o Brasil, que era domínio português mais ao sul, nós temos o restante de todos os territórios que estão demarcados aí na representação cartográfica como controle da Espanha. É lógico que tu vai me dizer, tá, mas e a Guiana Francesa, né? E a Guiana Inglesa? É evidente que são exceções à regra, juntamente com o Brasil e com os Estados Unidos. Mas todo o restante, excetuando a região ali onde nós temos o Haiti, que é um domínio de colonização francesa, passa a ser controlado pela Espanha. E quando nós falamos na independência das colônias espanholas, nós estamos falando da independência dessa imensidão territorial que foi reduto dos interesses da exploração intensa e voraz da metrópole espanhola. Bom, além da questão que envolve a Guerra de Sucessão da Espanha, nós também temos a crise da mineração. Por que é um componente importante para a gente entender a independência da América Espanhola? Porque ela vai trazer internamente essas colônias uma nova dinâmica de poder, marcada pela rivalidade, pela disputa, pela competitividade, que colocará em lados opostos duas distintas elites. A elite chapetone e a elite crioula. A gente vai ver agora o que é. O que acontece? No século XVIII, nós vamos ter a crise da mineração. Essa crise da mineração basicamente se dá pela exaustão e pela intensidade da exploração dos metais, sobretudo da prata, existentes nessas colônias. Então, quando da exposição de um processo de mineração, de extração dessa riqueza metálica em larga escala, nós vamos ter com o tempo a sua escassez. E quando dessa escassez acometida nas colônias, o que nós vamos passar a ter como consequência? A ampliação das práticas agropecuárias, ou seja, de plantio e de criação de animais. Essa expansão da prática agropecuária vai gerar um enfraquecimento da elite metropolitana, chamada elite reinol, chapetones, que numa definição conceitual seriam todos aqueles nascidos na metrópole que são destinados pelo rei para cumprir cargos administrativos importantes, como líderes, por exemplo, dos vice-reinados, que se dividem, né, as colônias espanholas e as suas capitanias. Então, os chapetones tinham um monopólio do poder, podemos assim dizer, dessas colônias em nome da coroa espanhola. Quanto aos crioulos, os crioulos eles são uma elite local, eles são descendentes de espanhóis, porém nascidos na América, e que por conta dessa condição não lhes era permitido ou dada a possibilidade de deterem cargos políticos de grande monta, de grande importância junto às colônias. Então os crioulos eles são uma elite econômica. Por quê? Porque eles têm o controle do latifúndio,
das terras. São eles que vão explorar a mão de obra dos índios, que vão explorar a mão de obra dos africanos existentes neste mundo colonial, e que, portanto, nesse momento de decadência da mineração, vão se valer das terras que detêm para gerar a riqueza que vai sustentar os impostos que serão afluídos à metrópole. Então, eles crescem economicamente, eles crescem frente a essa realidade de decadência da mineração e, lógico, por isso vão começar a buscar alcançar espaços que até então lhes eram inibidos, impossíveis de serem alcançados. Como consequência do crescimento econômico da elite crioula, a gente vai ter a instabilidade interna da colônia, porque esses crioulos vão se rebelar contra a elite chapetônica. Eles vão contestar o fato de que eles, como um potentado econômico colonial, não deterem qualquer tipo de acesso ao poder administrativo das colônias. Evidentemente que o monarca da Espanha, nesse caso Carlos III, ele vai lançar mão de algumas concessões. Através das instruções iluministas, ele vai fazer uma série de reformas. A gente diz que o rei Carlos III ele é um déspota esclarecido, porque ele vai se valer do pensamento ilustrado do iluminismo para o desenvolvimento de algumas práticas administrativas no mundo colonial e mesmo metropolitano. No caso das colônias, uma das coisas que a lógica de reformas que Carlos III traz é a participação dos crioulos na administração colonial. Então, eles vão criar os chamados cabildos abertos. O que são os cabildos abertos? São administrações locais, né, ou regionais, que serão exercidas pelos crioulos, que têm uma participação dos crioulos. Então, a gente pode comparar o que seriam como se fossem câmaras municipais, tá? Câmaras de vereadores. Então, nós vamos ter ali um conselho administrativo e quem vai ocupar esse conselho administrativo são os crioulos, ainda que estes estivessem subordinados à autoridade dos chapetones, que tem o poder maior sobre as unidades coloniais da América Espanhola. Tá? De novo, os vice-reinos e capitanias. Mas agora se criou um outro contexto. Se criou uma outra esfera de autoridade, que é a esfera local. E essa vai ser ocupada, através dos cabildos, pela elite crioula. Tá? Muito bem. Dentre outros aspectos dessas reformas, chamadas reformas borbônicas, né, criadas por Carlos III, nós vamos ter o acirramento da exploração do trabalho indígena. Sim, devido à decadência da mineração, vai sobrecair um braço duro da metrópole sobre as colônias, exigindo maior pagamento tributário. Porque, afinal de contas, neste momento, nós não teremos mais o metal que sustentar a riqueza e a opulência da metrópole. Que, diga-se de passagem, começa a perceber que boa parte da riqueza metálica que explorou nas colônias não residem na metrópole, mas sim se destinaram a pagar dividendos com a Inglaterra, de onde compravam todo tipo de produto manufaturado. Quando percebido isso, o rei Carlos III então lança a mão de uma política econômica que busca o arroxo, né? Ou seja, o controle, né? O fato de que agora ele vai buscar explorar o máximo que puder dessas colônias para canalizar recursos muito importantes para o desenvolvimento da metrópole. E claro que os desdobramentos disso vão acabar sendo bastante intensos. Dentre as questões, nós vamos ter as rebeliões lá indígenas. E as rebeliões indígenas se dão por conta do fardo dessa exploração e da ampliação tributária. De outra forma, nós também teremos crioulos se tornando protagonistas da política colonial e percebendo que é possível sim, através de uma luta direta contra os chapetones e mesmo a metrópole, eles galgarem novos espaços, que não apenas o espaço da administração local. Então guarde essa informação. A participação dos crioulos nos cabildos vai criar eles o entendimento, a consciência e a maturidade política de que sim, seria possível exigir novos espaços a serem alcançados. Sobretudo por quê? Porque essa exploração sobre os nativos, essa exploração sobre a mão de obra indígena, que agora é ampliada com as reformas de Carlos III, serão dadas por eles, os crioulos. Então a metrópole passa a estar nas mãos, de certa forma, da elite crioula para que seja possível extrair desses indígenas maior quantidade de recursos que seriam destinados para o fortalecimento econômico de uma metrópole agora em decadência, que era a Espanha. Como eu te falei, um dos aspectos consequentes desse movimento de exploração, de arroxo colonial, são as revoltas populares. E nós temos a revolta de Tupac Amaru,
né? Um curaca. O que é um curaca? Um curaca é um chefe indígena, né? Um líder indígena. E o Tupac Amaru, que tem um nome de batismo cristão, né? Que é José Gabriel Condorcanqui, ele é um indivíduo descendente da realeza, da aristocracia inca, e que vai acabar sendo o líder desse movimento. Olha que interessante, ele lidera esse movimento, ele que é um homem letrado, que havia estudado na Universidade de São Marcos, né, que é a universidade mais antiga nos domínios do Império Colonial Espanhol, que havia estudado a teologia escolástica, né, que tinha todo um conhecimento político de funcionamento das relações de poder. Ele vai buscar, então, junto às audiências, que é uma instância de autoridade dos metropolitanos das colônias, lá na região de Lima, ele vai tentar uma negociação, um afrouxamento desse arroxo, que sobrecai, sobretudo, a esses nativos e dos nativos dos pueblos, que eram as comunidades indígenas, que ele era um dos líderes. Então ele vai na região de Tinta, né, ele vai levar o consenso de que aquelas lideranças, os curacas da região, eles estavam insatisfeitos com a maior exploração do trabalho indígena, sobretudo da mita. E aí ele vai, né, ele, Tupac Amaru, que assume esse nome como parte de uma descendência, né, indígena que tem, ele vai até a audiência de Lima tentar um acordo, alegando o seguinte, que o aumento da exploração da mita na região de Tinta ela era abusiva. Por quê? Porque a população daquela região era uma população muito diminuta frente ao número de trabalhadores que eram recrutados por este impositivo tributário. Lembrando que mita ele é um tributo existente já no Império Inca, na região dos Andes, tá? E que depois da chegada de Pizarro, que é o grande conquistador, eu costumo chamar de genocida nativo, né, dos indígenas locais, quando ele suplanta Atahualpa, né, e Huáscar, que encontravam-se numa disputa pelo trono do Império Inca, e ele passa então a estabelecer o controle sobre o mesmo, ele absorve esse mecanismo tributário existente, né, no Império Inca, que basicamente diz o seguinte: em algumas épocas do ano, então de modo sazonal, um grupo de indígenas seria escolhido nas diferentes comunidades nativas e seriam levados como mão de obra a serviço do imperador. Trabalhariam desde a construção de obras públicas, como templos, né, e diques, barragens e outras obras necessárias mais, até a própria terra do Estado, da qual tudo que saísse dali seria destinado ao controle da aristocracia imperial. Então, esses mitaios, como eles eram chamados, eles eram os indígenas que prestavam mão de obra ao imperador. Essa vinculação, ela se mantém com a ascensão dos espanhóis. E agora, com o arroxo colonial lançado por Carlos III como parte das reformas borbônicas, as reformas de base, né, iluminista, eles vão acabar sendo ampliadas. Né? Essa mão de obra vai acabar sendo ampliada. E os mitaios, em número maior, serão destinados agora ao deleite dos membros representantes da metrópole. Então, o que o Tupac Amaru ele vai argumentar? Que são muitos mitaios exigidos daquela região de Tinta, dos pueblos de Tinta, e que isso prejudicava a economia daquelas populações, porque como muitos deles teriam que sair para trabalhar nas minas de Potosí, Alto Peru, atual Bolívia, eles não conseguiam trabalhar a terra. E isso comprometia a obtenção de alimento que sustentava aquela sociedade. Então ele pedia um afrouxamento, uma redução do número desses mitaios a serem destinados para a região de Potosí, para a exploração das minas de prata ali descobertas pelos espanhóis. E ele dizia mais, ele dizia que essa exigência se pautava também pelo fato de que eram muitos meses, né, que levavam para que esses indígenas mitaios lá dos pueblos de Tinta chegassem até Potosí. E que esse trajeto ele era custoso, e custoso inclusive em vidas, porque muitos acabavam morrendo, sendo acometidos por doenças, ou por acidentes, inclusive, e acabavam não chegando ao destino. E, portanto, não cumpriu a sua finalidade, que era o exercício da exploração das minas, e nem mesmo garantiam a sobrevivência do grupo social ao qual pertenciam, que eram os pueblos daquela região. Óbvio que o Tupac Amaru não é ouvido, é negligenciado. A imposição da ampliação tributária dos mitaios ela é sustentada pelos agentes da coroa espanhola, e isso faz com que os curacas da região de Tinta e outras regiões ao seu redor percebam que não existe outra forma, né, de barganhar. Agora, o único modo é estabelecer a luta armada.
E eles vão estabelecer, então, a união desses povos, beirando a 40 mil combatentes, e se insurgindo contra a metrópole espanhola. Evidente que a metrópole vai responder, nós vamos ter a repressão a essa revolta indígena, nós vamos ter a morte de cerca de 80 mil desses nativos, o próprio Tupac Amaru, vai acabar sendo executado, né? A gente vai até lá em dia 18 de maio de 1781, ele é executado em praça pública como um exemplo do que não deveria ser seguido. Então a revolta de Tupac Amaru acaba sendo refreada com extrema violência, né? Evidentemente que isso denuncia o aumento da insatisfação em relação à metrópole desses nativos e da aliança dessas elites populares, né, inclusive com membros da elite crioula, que vão acabar liderando movimentos também de clara insatisfação contra a metrópole. A exemplo, né, então a gente tem uma imagem aqui do Tupac Amaru, né, Tupac Amaru II, como ele era chamado, intitulado. E aí, evidentemente, que nós vamos ter os crioulos erguendo outros movimentos mais contra a metrópole, que a gente vai falar na sequência. Eu te falei da expansão do iluminismo, e eu te falei que essa expansão estava muito vinculada à questão dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos foram a primeira colônia a se tornar independente no mundo americano. E a partir daí se torna um espelho a ser seguido, a ser refletido sobre o mundo colonial mais ao sul, ou seja, sobre a América Latina, sobretudo. E a expansão desses ideais iluministas está muito arraigado à lógica do republicanismo, à lógica do liberalismo político e à lógica do liberalismo econômico. E estes crioulos vão absorver esse pensamento e vão utilizar esse pensamento como justificativa, como subterfúgio para o seu levante contra o controle metropolitano. Sobretudo num contexto, que a gente também salientou, de era de domínio napoleônico. Quando nós temos, então, a partir do bloqueio continental, o início de um processo de invasão francesa sobre aqueles que não aderirem ao bloqueio, que é o caso da Espanha. Como a gente falou, Fernando VII, o rei da Espanha, detendo acordos com a Inglaterra, não podendo romper esses acordos, acaba, então, sucumbindo frente ao exército de Napoleão, que detinha cerca de 200 mil combatentes. Ele vai acabar invadindo a Espanha e nomeando o seu irmão José Bonaparte. Qual é o resultado disso? Dentro da Espanha, guerrilha contra as tropas francesas, e guerrilhas apoiadas, inclusive, pela Inglaterra. E no mundo colonial, o enfraquecimento da autoridade metropolitana, o que mais ainda engrandece e intensifica a luta crioula contra o controle da metrópole. E aí, olha só, a guerra de independência, a partir desse momento, se torna apenas uma questão de tempo. Quando o rei Fernando VII cai, os chapetones, que como eu te expliquei antes e vou lembrar novamente, são os funcionários da metrópole no mundo colonial, eles vão acabar se dividindo entre basicamente dois grupos. Aqueles que vão ser legalistas, ou seja, fiéis ainda à metrópole, mesmo que esta controlada por um rei estrangeiro, imposto pela força, e aqueles que vão resistir a essa lógica, que vão ser contrários, então, a esse rei empoderado pelas forças francesas. Essa divisão dos chapetones favorece muito os crioulos. Por que favorece os crioulos? Ora, porque os crioulos agora não vão ter mais na elite chapetone, que era uma minoria, majoritariamente a oposição deles contra a sua autoridade, e porque agora também nós vamos ter uma metrópole espanhola liderada por um rei estrangeiro tendo que lidar com questões domésticas, né? Por exemplo, nós vamos passar a ter agora o envio de tropas por parte dos colonos na luta contra a França. Então, os colonos vão estar respaldando a luta no mundo metropolitano contra as forças invasoras francesas. Esse envio de tropas para a luta contra a França na Europa acaba sendo uma das formas dos crioulos mostrarem a sua autoridade, mostrarem a sua liderança. E é claro que isso vai acabar redundando na sua relação de poder com a elite chapetone no mundo colonial. Principalmente porque, quando da não aceitação desses crioulos frente à autoridade desse rei estrangeiro, oportunista, nós vamos ter os crioulos tornando as juntas os cabildos abertos em juntas governativas. Eles vão substituir os cabildos pelas juntas, que basicamente vai ser uma estrutura política, né, de participação exclusiva dos crioulos, que vai administrar as colônias na ausência do rei legítimo que tinha sido deposto, Fernando VII. Evidente que eles fazem isso no momento de enfraquecimento da autoridade dos chapetones e que eles aproveitam então para ascender e tomar o poder em suas mãos. Porém, ainda assim, nós vamos ter entre 1810 e 1814 as chamadas revoluções malogradas. Porque
porque são revoluções, movimentos de tentativa de tomada de poder pelos crioulos, mas que não vão conseguir cumprir o seu intento, por diferentes causas. Uma delas é porque esses movimentos não terão unidade política entre si. Serão movimentos marcados pela descentralização, acontecendo em pontos distintos do mundo colonial vasto, como a gente viu em mapa anterior, dos domínios espanhóis. Depois, porque esses governos crioulos, eles não vão conseguir força para fazer valer os movimentos de ordem revolucionária, porque não vão contar com o apoio da Inglaterra. Eles não vão contar com o apoio inglês, uma vez que a Inglaterra estava associada aos guerrilheiros metropolitanos na luta contra a França. Então, essa falta de apoio da Inglaterra a essas independências, como aconteceria posteriormente, tira fôlego para que essas revoluções crioulas ganhassem espaço e se consolidassem no mundo colonial. Ainda a força da metrópole espanhola era muito significativa. E com a falta de apoio inglês no mundo americano, os movimentos acabam sendo malfadados. Principalmente, sobretudo, porque são movimentos de uma elite que está totalmente desvinculada das causas, das pautas sociais. Então, os populares, que poderiam apoiar esses crioulos, dando força ao movimento revolucionário deles naquele momento, não vão fazer frente a isso. Por quê? Porque não seriam beneficiados por nenhuma pauta social reformista por parte desses que lideravam o movimento. Então, por conta disso, revoluções são malogradas. Cuidado, sobretudo, porque nem todas as revoluções são malogradas. E malogrado significa aí malfadada, né? Ou seja, incompetente em cumprir o seu objetivo, que era a tomada definitiva dos crioulos à frente do poder, né? Tornando aquelas regiões por onde passariam esses movimentos independentes oficialmente da metrópole espanhola. Por que eu estou dizendo isso? Porque é verdade que, por exemplo, o México vai tentar um movimento de independência que vai ser frustrado, ainda que importante para os movimentos que viriam depois, mas ainda assim frustrado. Mas o Paraguai, que a gente vai ver no slide mais adiante, vai conseguir garantir sua independência. O Paraguai conseguirá garantir sua independência nesse contexto de revoluções malogradas. Então, uma exceção à regra. Cuidado para não imaginar que todo o movimento de 1810 a 1814 fora movimentos que não conseguiram cumprir seu êxito, que não cumpriram sua intenção, porque o Paraguai vai cumprir. Agora, no caso do México, essa situação não vai acontecer, porque é um movimento popular. E um movimento popular, que fique claro, ele não agrada nem a elite crioula e nem a elite chapetone, que é a elite metropolitana. Então, ele não agrada nenhuma das elites. Toda vez que o movimento popular se ensaiar e ganhar fôlego no mundo colonial, mesmo que a elite crioula esteja em oposição à elite chapetone, elas vão se unir e vão se estabelecer contrários a esse movimento, que é o caso do México. Tá? Porque elite, ainda que não sendo toda ela unânime na forma de pensar o poder, ainda é elite. Tá? Ainda é um grupo minoritário que quer autoridade sobre a maior parte daquele conglomerado social, que são os populares. E que, portanto, estão desvinculados das suas pautas, das suas causas. Certo? Então, no caso do México, a gente vai ter o líder ali, Miguel Hidalgo, e o Padre Morelos, que são líderes populares dos povos nativos. É uma revolta popular, evidentemente, porque ela reivindica reformas sociais, ela reivindica reforma agrária, ela quer a devolução das terras indígenas, tá? Ela quer que as terras dos índios que foram tomadas pelos colonizadores sejam repatriadas a esses nativos. E, evidentemente, por esta pauta, ser uma pauta reformista e anti-elitista, acaba despertando, né, o revés da elite crioula local, que se une com a elite metropolitana, os chapetones, e se constitui como oposição ao movimento de participação popular. O resultado, em 1813, há uma derrota, né, desse movimento. O próprio padre Miguel Hidalgo é executado, né, o Padre Morelos da mesma forma, e essa chama da revolta no México, que buscava que cunhar a independência, ela não se extingue por completo, ela se mantém ainda vívida com Vicente Guerreiro, né, que vai dar continuidade ao movimento. Mas um movimento ainda restrito, um movimento que não tem fôlego, não tem força para fazer valer a sua intenção, que é a independência do México. Uma outra questão análoga é o caso da Venezuela em 1811. A gente está acostumado a pensar em Simão Bolívar como líder, né, venezuelano, que vai acabar lançando mão da independência daquele território. Mas antes dele houve Francisco Miranda, que era um crioulo, e que vai buscar então estabelecer uma luta armada contra a metrópole espanhola. E aí vai pesar a questão da falta de apoio estrangeiro, principalmente do apoio inglês.
Em 1812, o movimento é malfadado, é desarticulado devido à grande repressão. Tropas espanholas são enviadas para o mundo americano. Ele acaba sendo preso, né, e acaba sendo executado depois em Cádiz, na Espanha, quando deportado. E se torna um exemplo do que não deveria ser seguido, né, mais uma vez, através do uso da repressão, do uso da força. Em 1813, Simão Bolívar, também crioulo, levando a chama do movimento de Francisco Miranda adiante, ele vai tentar reorganizar um movimento de insurreição contra a metrópole. Mas ele não vai conseguir ter força para fazer isso, para, naquele momento, estabelecer a independência da Venezuela. Mesmo que ainda assim o faria no futuro próximo, naquele momento, não consegue dar cabo de seguir adiante as ideias de independência da Venezuela. E aí nós temos uma figura que mostra o Francisco Miranda, né, na sua condição de cárcere. E aí chegamos ao derradeiro caso do Paraguai, exceção à regra geral. O Paraguai, liderado pelo José Francia, um crioulo, consegue obter êxito. O Paraguai, em 1811, se torna independente. É a primeira colônia espanhola a se tornar independente. O que as provas vão te perguntar? Por que isso? E a resposta basicamente se sustenta em dois diferentes motivos. Primeiro, um isolamento geográfico do Paraguai. O Paraguai não está em nenhuma área vinculada ao centro de interesse da metrópole. No Paraguai não existe nenhuma riqueza potencial que interessasse a Espanha. Portanto, o Paraguai acaba sendo renegado por um isolamento geográfico e por uma falta de interesse metropolitano. Não valeria o esforço de controlar o Paraguai, a metrópole espanhola, frente a outros domínios que também se levantavam e se ensaiavam contra ela e que aí sim lhe eram mais caros, mais importantes. Então, o isolamento geográfico e a falta do interesse econômico da metrópole na região paraguaia justificariam o seu êxito, né, nesse momento em que outros movimentos foram malogrados, como a gente viu. Agora, também existe outros dois aspectos que podem se somar a esses primeiros. Primeiro, um apoio popular dos paraguaios à causa da independência, né? Então a grande participação popular no exército que luta pela independência, e depois o fato de que o Paraguai não tem saída para o mar, o que torna mais dificultoso a chegada e a repressão das tropas metropolitanas espanholas. Porque para chegar ao Paraguai teriam que desembocar no Rio da Prata e dele ou por Buenos Aires ou por Montevidéu acessar o Paraguai. Então, haveria um custo muito grande e o retorno muito pequeno. Então, era mais negócio deixar o Paraguai se tornar independente, mesmo que um mau exemplo a ser seguido pelas demais regiões coloniais, do que repreender o movimento por si só, né, que geraria um custo enorme para os cofres da coroa espanhola. E nós temos a figura do líder paraguai, né, do José Francia, que evidentemente vai ser o condutor desse processo de independência, e que vai acabar fazendo frente ao domínio espanhol. Agora, em 1814, nós temos a derrota de Napoleão. Temos a famigerada derrota, né, a Batalha das Nações, ou Batalha de Leipzig, uma batalha onde Napoleão então é feito prisioneiro, assina um tratado de rendição, né, a Paz de Fontainebleau, e a partir daí é exilado à ilha de Elba. Uma ilha mediterrânea, né, do mar Mediterrâneo, uma ilha próxima aos domínios da Córcega, aos domínios italianos, mas onde ele é mantido em cárcere, até que ele venha a fugir, retornando então para a França, para muitos historiadores com apoio dos próprios militares que deveriam guarnecê-lo, né, no seu reduto e no seu exílio na ilha de Elba, e ele acaba voltando. Mas o fato é que mesmo voltando, depois governaria por 100 dias, seria derrotado por definitivo na Batalha de Waterloo, pelo Duque de Wellington, o general Blücher, né, do exército prussiano, e seria exilado então por definitivo na ilha de Santa Helena, aí agora no sul do Atlântico, onde ficaria até 1821, quando ele vem a falecer. Agora, o fato é que a derrota de Napoleão inicia as negociações do Congresso de Viena. Negociações que vão, dentre outras coisas, se pautar por 3 princípios: equilíbrio, restauração e legitimidade. Tá? Então, são os 3 princípios do Congresso de Viena. Tá, e por que eu estou dizendo isso? Porque agora nós vamos ter o Fernando VII reconduzido pelo princípio de restauração e legitimidade, ele vai ser reconduzido ao trono da Espanha. Porém, essa recondução, essa restauração do absolutismo, essa restauração dos Bourbons na Espanha, ela vai acabar gerando controvérsias no mundo colonial, porque o Fernando VII, mais do que nunca, estará desejoso de repatriar suas colônias.
Ele vai tentar suplantar a autoridade dos crioulos, que vão resistir ao seu modelo exclusivista e autoritário de governo, e vão iniciar um movimento de resistência de luta armada. É claro que ele não vai titubear e vai mandar tropas, né, ao mundo americano colonial para sufocarem aquelas colônias. Porém, agora, a Inglaterra, que já havia vencido a França de Napoleão, não tem mais interesse de manter o apoio à Espanha e vai se voltar a apoiar diretamente as suas colônias no limiar americano. E aí os crioulos, né, que vão passar então a receber apoio da Inglaterra, vão então começar a ensejar uma luta direta, aberta e franca em prol da independência. Isso, sobretudo, a partir de 1816, quando nós temos o fim do Congresso de Viena. Até o fim do Congresso de Viena, nós ainda temos a manutenção da aliança da Inglaterra com a Espanha. E aí é claro que os crioulos acabam não conseguindo suplantar, né, as tropas metropolitanas. Mas a partir de 1816, quando termina o Congresso de Viena, a Inglaterra percebe que agora é a hora de apoiar o mundo colonial. É a hora de apoiar as independências, é a hora de apoiar o nascimento de novas nações e com elas de novos mercados, que, como eu já expliquei, vão ser muito lucrativos e caros ao domínio inglês. Então, de 1817 a 1825, a gente tem a fase das chamadas Revoluções Vitoriosas, que vão formar, como nós chamamos e entendemos, as repúblicas latino-americanas. Então, o primeiro aspecto nesse período é a união da elite crioula. Então, a elite crioula vai se unir, diferente daquele primeiro momento, onde nós não tivemos a união do movimento de independência crioula, onde nós tivemos ele disperso nesse mundo vasto de colônias espanholas. Agora nós vamos ter uma unidade de ação política. Isso gera o fortalecimento militar, há um controle sobre o movimento popular, então aqueles movimentos que querem reformas mais profundas, rupturas mais evidentes e claras com a lógica elitista de governo, acabam sendo suplantadas devido à unidade e à força de ação dessa elite crioula. Tá? Depois, a gente vai ter revoltas liberais na Espanha. Fernando VII não vai conseguir reestabelecer a autoridade absolutista, lembra? Expansão das ideias iluministas. Os populares espanhóis querem uma constituição e o juramento dessa constituição pelo rei Fernando VII. Eles querem, na prática, a limitação da sua autoridade, o fim do absolutismo e a garantia de direitos individuais. E isso vai trazer à tona um movimento de luta na metrópole que vai prejudicar e muito esse rei quanto à questão do direcionamento de recursos para sufocar as lutas de independência na América. E, por fim, a Inglaterra, que, como eu disse antes, a partir de 1816, apoiaria, então, os movimentos de luta em prol da independência, os movimentos coloniais de ruptura com a Espanha. Apoiaria os crioulos. Certo? Bom, as causas da ruptura da Inglaterra com a Espanha a gente já sabe. Né? Então, a gente tem o fim da ameaça do retorno de Napoleão, quando ele é derrotado em Waterloo, né, em 1815, na Bélgica. Nós temos a Revolução Industrial, a necessidade de mercados de consumo e fornecimento de matérias-primas, e, evidentemente, a defesa do liberalismo econômico, né, que é a liberdade de produção e comercialização, que a Inglaterra seria fundamental para o seu fortalecimento nacional. E aí nós vamos ter nessa luta, na chamada Revolução Vitoriosa, alguns líderes que vão se tornar expoentes do movimento. Então, Bernardo O'Higgins, né, a gente vai ter Sucre, mas, como um destaque maior, Simão Bolívar, que já tinha em 1803 na Venezuela tomado a frente, tentado reavivar o movimento, né, do Francisco Miranda, e que agora vai conseguir fôlego para isso. Da mesma forma que o San Martín, né, também um líder crioulo, com grande expoência, que vai, a partir da Argentina, dar início ao processo de libertação da América Latina. Qual é a diferença de Simão Bolívar para San Martín? Basicamente, Simão Bolívar começa o movimento pela Venezuela, e a intenção é chegar até a Bolívia, enquanto San Martín começa na Argentina e o objetivo é chegar então até o Peru. Há uma diferença ideológica também. Simão Bolívar é adepto do republicanismo, né, da lógica de independência e da construção republicana após essa independência alcançada. Já San Martín defende a monarquia constitucional, então a manutenção de uma estrutura aristocrática no poder, mas pautada pelo constitucionalismo, ou seja, por limitações claras estabelecidas em artigos diretos e que por isso se valeriam dos princípios iluministas para o seu desenvolvimento. Então nós temos aqui a figura, né, do San Martín e
o desembocar da luta de independência. Bolívar e o republicanismo, São Martin e os monarquistas. Podemos pensar, não haveria consenso. As independências começariam malfadadas, ou seja, já começariam com grandes problemas a enfrentar à sua frente. Mas na verdade não. Nós vamos ter a Conferência de Guayaquil, no Equador, e nessa conferência nós vamos passar então a ter um movimento de entendimento entre as lógicas de luta pela independência. Na verdade, São Martin renega todos os cargos que ocupava até então, passando a lógica da soltura das colônias ao republicanismo e à liderança de Bolívar. Essa solução, uma solução pautada pela concordata, né? Então se abandona a luta revolucionária, a luta entre esses dois modelos, e nós passamos então a ter o controle dos ideais de Bolívar. Então nós vamos passar agora a ter a continuidade da luta na América do Sul, liderada por Bolívar e pelo movimento republicanista. Em 1821, nós temos o caso mexicano. O caso mexicano ele é um caso à parte da realidade do que o restante da América espanhola vai vivenciar. Vou te explicar por quê. Porque assim como o Brasil, no caso do México, nós vamos ter a construção de uma independência pautada pela monarquia, pelo império. E aí nós temos a figura do líder crioulo, né, o general Agustín Iturbide, que juntamente com o Vicente Guerreiro, que eu tenho que te lembrar, é aquele líder que segue os ideais do padre Miguel Hidalgo e do próprio Morelos, e que vai, então, se valer de toda uma lógica de apoio popular frente à intenção de romper com a metrópole espanhola, no afã de que essa independência poderia trazer reformas que atenuassem a miséria do povo mais pobre. Então, o Vicente Guerreiro representa a chama da luta dos populares e ele vai se somar a um membro da elite crioula, Agustín Iturbide, cuja intenção era a independência do México. E através do Plano Iguala, que tem esse nome devido à cidade onde ele é feito, que é a cidade de Iguala, hoje, não por acaso, chamada cidade de Guerreiro, né, nós vamos ter as premissas para que essa independência fosse constituída. Primeiro, que houvesse a igualdade jurídica entre crioulos e chapetones. Então agora nós vamos ter uma igualdade que antes era inexistente, lembra? Havia uma hierarquia. Os crioulos eram poder local, enquanto que os chapetones eram poder, né, regional, se não nacional, pensando na dimensão das áreas que passariam a administrar. Então agora nós temos uma igualdade crioulos-chapetones. Nós também temos a religiosidade oficializada, então religiosidade católica. A igreja teria 50% das terras do México. É evidente que essa igreja tem interesse que esse movimento, para que ela apoie, lhe garanta os seus privilégios, dentre os quais o controle territorial. Então nós temos agora a fé católica como sendo oficial dentro do México. E lógico que houvesse a estruturação de um regime monárquico, onde o Agustín Iturbide, como o Agustín I, fosse o líder deste movimento de então. Feitos os acordos, Agustín chega ao poder. É verdade que é um império que não tem longa duração, né? Ele vai ser derrubado por Santana, né? Isso já no primeiro momento, um general também em armas, e na sequência a gente vai ter a proclamação da República em 1824, chamada Revolta Republicana, onde nós temos o fim da monarquia e a eleição do primeiro presidente, Guadalupe Vitória. Então veja que o caso do México ele é diferente do restante dos domínios espanhóis, porque inicialmente ele tem uma etapa monárquica, para depois chegar então à etapa republicana. Tá? Muito análogo ao que aconteceu no Brasil, dado o distanciamento e as considerações de tempo. O Brasil se torna independente em 7 de setembro de 1822 e só se torna república em 15 de novembro de 1889. Então há um hiato aí, evidentemente, muito maior, muito mais extenso do que o caso mexicano. Mas as etapas cumpridas ainda assim são muito próximas, né? Primeiro uma lógica monárquica para depois uma lógica republicana. Então a gente tem aí a figura do Iturbide, a figura do Guerreiro e o movimento bolivarianista, né, pan-americanista, que vai ser levado adiante. Qual era o projeto de Bolívar? Alcançada a independência das colônias espanholas frente à metrópole, o objetivo dele para a consolidação dessas independências era a unidade dessas nações recentemente libertas, né, dessas colônias, melhor dizendo, recentemente libertas agora na sua condição de nações. Então ele propõe o que a gente chama de pan-americanismo, então, a grande América. Esse pan-americanismo ele preconiza a unidade política de toda a América independente. E ele dizia,
Ou nós univos, ou o caos vos devorará. Ou a gente se une, se fortalece, ou, independentes, fragmentados e fracos, nós sucumbiremos aos interesses estrangeiros. É claro que o objetivo dele era fortalecer a América para impedir o domínio de potências como a Inglaterra e os Estados Unidos, que tinham interesses claros e diretos numa América submissa à sua lógica mercantil industrial. Não interessava para ingleses e para americanos que houvesse uma independência econômica dessas repúblicas e uma unidade, uma formação de bloco, porque isso daria a elas uma barganha, uma força de atuação política internacional que, para os interesses domésticos, econômicos ingleses e americanos, era totalmente nocivo. Então, a manutenção da descentralização era fundamental para o adentramento e o domínio econômico dos ingleses e americanos nessas agora repúblicas independentes. Em 1826, a gente tem o Congresso do Panamá, e aí nesse congresso o Bolívar então busca alcançar a sua intenção, né, de formação de um bloco pan-americano. Mas ele não consegue. Ele não consegue o apoio dos demais líderes crioulos para implantar o pan-americanismo. Muito pela influência inglesa. Muito pelo financiamento inglês do nacionalismo crioulo, mas também por uma questão de ordem histórica. Os crioulos sempre foram, a gente viu na aula de hoje, no início dela, um poder local. Eles nunca foram um poder maior do que os cabildos ou as juntas governativas naquele momento de luta. E por isso não conseguiam vislumbrar um projeto nacional de desenvolvimento ou internacional de desenvolvimento. O seu foco sempre foi buscar garantir, consolidar a estrutura de um poder local. Esse poder supranacional era algo muito além da sua visão política. E, evidentemente, insuflado pela lógica inglesa que interessava, sim, a descentralização, obviamente o movimento pan-americano acaba não sendo conseguido, com êxito, ser alcançado por Bolívar. Bolívar é derrotado e acaba abandonando a luta pelo pan-americanismo. Consequências da independência da América Espanhola. Politicamente, o que são essas repúblicas que surgem dos escombros dessas ex-colônias? Então, politicamente controladas por uma pequena elite, né, por uma elite de ex-crioulos, chamados agora de caudilhos, né, um poder político local, pautado pela lógica do nacionalismo, do republicanismo e do clientelismo, do paternalismo. Né? É uma lógica que se estrutura através da imposição da vontade dessa elite, detentora de poder econômico e também militar, porque lembrando que os crioulos foram os líderes militares da luta pela independência, e que esses caudilhos descendem desses crioulos. Então eles têm o poder da terra, do latifúndio, e eles têm também o poder político-militar em suas mãos. Então eles usam dessa força que detêm para garantir os seus interesses e suplantar qualquer resistência à sua autoridade. E também utilizariam, de formas mais sofisticadas com o tempo, como políticos e estadistas que se tornariam, para controlar a população. E a gente vem com paternalismo, né? Então aquelas políticas que buscam trazer concessões às massas como forma de demonstrar, né, uma boa feita, né, um bom entendimento das necessidades populares. Ou mesmo a lógica do clientelismo, né? Vocês me apoiam e eu, em troca, passo a apoiar também as suas reivindicações. Mas na prática, o povo fica sem representatividade, o poder é monopolizado, e não há outra palavra para definir, ele é monopolizado por essa elite caudilha. Economicamente, nenhuma reforma profunda é feita. Se mantém a estrutura hierárquica da sociedade, se mantém a estrutura econômica intocada, então os modelos econômicos de plantation, né, aqueles modelos latifundiários, agroexportadores, eles se tornam a marca maior das economias republicanas. Então nós vamos ter a indústria desenvolvida com atraso, né? Nós vamos ter a inserção das regiões republicanas dentro da divisão internacional de trabalho. Então nós vamos ter ali uma exploração sobre a mão de obra do operariado, quando da incipiente indústria a ser desenvolvida, sem direito trabalhista, longas jornadas, né, ínfimos pagamentos e, evidentemente, a força, o carro-chefe dessa economia, a agroexportação, a exportação daquilo que a gente chama hoje de commodities, né, de diferentes naturezas. Obviamente, a falta de uma tecnologia industrial em larga escala gera dependência econômica, né, gera dependência externa, e a estrutura latifundiária garante a concentração de renda,
né? E essa concentração de renda gera desigualdade, gera miséria, gera exclusão e, logicamente, toda uma distinção social gritante, violenta, que até hoje acompanha e acomete as nações republicanas da América Latina. Quanto à sociedade, não havendo nenhum tipo de reforma econômica, nenhum tipo de inclusão política ou de dinâmica política de soberania popular e representatividade, é evidente que nós temos uma sociedade marcada pelo atraso no desenvolvimento urbano. Logo, a gente tem a agroexportação como forma de sustentar aquela economia. As populações são majoritariamente campesinas, tá? Temos a ausência do poder público no meio rural. Então, a gente vai ter ali um atraso no desenvolvimento da lógica de cidadania, né? Da lógica de incorporação de direitos e valores a esse indivíduo. Nós vamos ter um baixo desenvolvimento educacional, né? Então, a educação, que é parte do investimento do poder público, não chega até esse meio campesino, esse meio rural majoritário, e se sustenta com isso as estruturas oligárquicas, né? Então, a oligarquia vem de óligos, grupo, e árquicos no governo, no poder. Então, um grupo no poder, que são os caudilhos, que a gente havia citado antes, que vão se manter à frente da autoridade sem nenhum tipo de respaldo ou nenhum tipo de possibilidade de participação e emancipação popular. E por fim, superada então a independência da América Espanhola, vale a gente trazer aqui como bônus um outro movimento de independência que não é espanhol, mas que é muito importante nesse quadro, né, latino-americano, que é a independência do Haiti. O Haiti é importante porque o Haiti ele vai acabar sendo não só um espelho para movimentos outros de liderança escrava ou negra, né, no mundo americano, como ele vai ser um movimento inusitado por si só. Isso porque é a primeira vez que nós vamos ter um caso de independência de uma república lançado, liderado por ex-escravos, frente a uma metrópole do cabedal da França, porque o Haiti é uma colonização francesa, e que vai acabar gerando a associação da república com a abolição. Então, a república e a abolição vão andar juntas a partir do modelo haitiano. Então, vamos lá. O que aconteceu com o Haiti? O modelo haitiano, né, esse modelo excepcional de independência, ele vai se estabelecer dada a conjuntura europeia no século XVIII da Revolução Francesa. E por que isso? Bom, porque quando a Revolução Francesa ocorre, nós vamos ter a chegada no poder dos chamados jacobinos. Em 1794, nós vamos ter uma constituição lançada pelos jacobinos que, dentre outras coisas, traz em um dos artigos a libertação dos escravos de todas as colônias francesas, o que obviamente vai incluir o Haiti. Nesse contexto, Toussaint Louverture, que é um líder, né, um expoente dentro da ilha do Haiti, ele vai, que na verdade o Haiti é parte, né, da ilha, né? A gente tem a República Dominicana de um lado, que era domínio espanhol, e o Haiti do outro. Então, na porção do Haiti, o Toussaint Louverture é um líder, um expoente, que quando da ascensão do Napoleão Bonaparte, e isso a gente está falando ali nos idos de 1799, então quando ele é cônsul, ele vai lançar mão do Código Civil Napoleônico, em 1804. E pelo Código Civil Napoleônico, ele vai estabelecer a restauração da escravidão nas colônias francesas, entendendo que os escravos são propriedade privada e que a propriedade privada é um direito natural daqueles indivíduos que compreendem a sociedade francesa, vide os latifundiários e detentores de escravos. Por conta disso, evidentemente, nós vamos ter tropas francesas chegando até a ilha do Haiti e o enfrentamento natural dessas tropas frente a esses nativos. Então nós vamos ter aí uma famosa batalha, que é a Batalha de São Domingo, onde o Toussaint Louverture ele acaba morrendo no enfrentamento, porém ele vai deixar uma herança de luta que vai ser sustentada por um escravo que agora liberto, né, emancipado, vai erguer o estandarte, né, da manutenção da independência política e também da manutenção da independência desses povos escravizados ali existentes. Então, em 1804, o Jean-Jacques Dessalines, esse personagem importante, vai levar a cabo a luta contra os franceses, vai conseguir a vitória triunfante contra os franceses, vai consolidar a independência do Haiti e vai inaugurar a primeira República Negra da América, né? Uma primeira república governada por ex-escravos. Então agora nós temos aí a república associada à libertação desse povo oprimido pela lógica, pelo agrilhoamento escravagista. Um governo de caráter popular, inovador.
E é evidente, um governo que desagrada as elites estrangeiras de países como os Estados Unidos, que lançarão embargo sobre a ilha do Haiti, porque não reconhece sua independência. Eles lançam um embargo pesado, que vai acabar sendo encerrado com o pagamento de uma indenização por parte do Haiti em relação aos franceses, tá? Uma indenização de 60 milhões de francos suíços, e que vai levar consigo as finanças do Haiti. Então, o falido Haiti acaba se abrindo economicamente para os interesses estrangeiros, incluindo os interesses americanos, e deixando uma remanescência historicamente muito dura. O Haiti vai ser marcado ao longo da sua história pós-independência por atos de corrupção, golpes de Estado, né, e por uma exploração voraz do capitalismo internacional junto às divisas econômicas dessa nação. Agora, ainda que isso seja verdade, é importante a gente salientar que o Haiti vai se tornar um exemplo para outros movimentos, como o caso brasileiro, em 1835, o movimento no Recôncavo Baiano da chamada Revolta dos Malês. Inclusive, o termo haitização do Brasil, ele vem justamente no encalço dessa influência que nós vamos ter do movimento haitiano no território nacional. Então, esse é um movimento na Bahia, que acontece no contexto das regências, onde nós temos escravos de origem islâmica, daí o nome Revolta dos Malês, né? Malês seriam os escravos de Alá, os escravos islamizados. Nós vamos ter esses escravos motivados pela luta dos haitianos, tentando buscar também independência da região do Recôncavo Baiano. Claro que é um movimento que tem poucos expoentes, né, liderando, não há uma unidade de ação e por isso ele acaba sendo desarticulado, o movimento é repreendido, os líderes são executados e o perigo, né, da ameaça haitiana, da influência haitiana no Brasil é percebido, de tal modo que agora nós vamos ter a dissolução das grandes concentrações de escravos em determinadas regiões, como na Bahia. E o aumento da fiscalização sobre o trabalho e a vida social deste escravo naquele meio. Tá? É claro que eu estou dando o exemplo talvez mais importante em termos de prova, né, quanto à haitização do Brasil, ou o perigo disso, que é a Revolta dos Malês em 1835. Mas outros movimentos também serão inspirados, né, diretamente pela revolta de escravos contra o domínio metropolitano estrangeiro, nesse caso do Haiti à França, e que alcançam uma liberdade através das armas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tá? Não esquece de dar o joinha aí, não esquece de compartilhar com teus colegas, de levar as pessoas que talvez necessitem de um entendimento melhor sobre a história e o processo de independência da América Espanhola. Te liga no link aqui abaixo, onde eu vou deixar disponível todo o material da aula de hoje. Deixe seu comentário, suas dúvidas, que nós vamos responder vocês, tá bem? Um forte abraço a todos, um bom estudo e até mais.